Olá, tudo bem? Eu sou Adalberto Godoy e estou, nesse momento, falando através do nosso canal Saúde Integral PSI Adalberto Godoy. Nós havíamos falado que daríamos início a um trabalho onde faríamos o estudo da nossa sombra interior. E o nome do programa passa a ser então Luz e Sombra, fazendo aí a disposição da dualidade humana, onde você só sabe que uma coisa é o que ela é em função do contrário dela, ou seja, eu só sei que existe luz porque existe sombra. Se nós vivêssemos uma realidade que só tivesse luz, a luz não teria significado para nós. E o contrário também, eu só entendo que existe sombra porque existe luz. Porque se tudo fosse sombra, como é, por exemplo, para uma pessoa que infelizmente tenha nascido cego, ele não tem a referência da luz. Então, para ele, nesse caso, é tudo sombra. Não é? Eu vou falar assim, dando início a esse programa, falar um pouco do que nos trouxe até aqui. Não é? Nós desenvolvemos, há muitos anos atrás, um projeto chamado Projeto PSI, Programa de Saúde Integral. E nele nós estudávamos o ser integral, ou seja, corpo, mente e essência. A partir desse projeto, alguns anos depois, eu comecei a clinicar e fazer o meu trabalho de terapia holística. Então, a partir disso surgiu uma clínica de atendimento. Na verdade, eu atendo em 2 cidades, Fernandópolis e Rio Preto. Desse mesmo projeto surgiu o que nós chamamos de ETEPSI, ETEPSI, que é a Escola Terapêutica e Pedagógica do Ser Integral, que é um projeto que nós estamos ainda desenvolvendo, mas que vai vir a cabo. E também criamos um programa, criamos um canal que se chama Cristal Templum. O que é Cristal Templum? É um conjunto de trabalhos onde nós desenvolvemos produtos que são comercializados, produtos na área energética, à base de cristais, alguns metais, enfim, são instrumentações energéticas, que também está sendo desenvolvido para depois ser colocado na mídia. Colocado isso, nós lembramos que o estudo da luz e da sombra deve ter um objetivo muito claro: encontrar os deserdados do mundo. Por quê? Porque a sombra sempre ficou caracterizada, nosso coletivo, inconsciente coletivo, ficou sempre estigmatizada como algo ruim. E quando nós temos contato com essa sombra, nós nos achamos deserdados de Deus, como que se para nós não tivesse espaço dentro da criação divina. Mas a única questão, e é muito simples, todos têm o seu lado sombra, o que quer dizer que todos estariam deserdados. Mas como se estabeleceu na sociedade um padrão ético e moral, quem está próximo desse padrão ético e moral é considerado socialmente aceitável, filosoficamente aceitável, dentro das suas buscas e comportamentos. Quem está abaixo dessa linha, dentro desse padrão, que é plenamente humano, estaria então na condição desses deserdados, São os que vivem prisioneiros de vícios tenazes, comportamentos de todas as ordens, apegados a vícios físicos, vamos dizer assim, cigarro, droga, álcool,
sexo desvairado, né? Enfim, todos esses problemas, inclusive na área das conquistas, existem pessoas que utilizam uma energia totalmente desequilibrada em busca de conquistas materiais. Então nós vamos vendo vários tipos de conflitos e de situações que enquadrariam a pessoa dentro da proposta de estar vivendo a própria sombra. Há uma coisa muito interessante a se dizer, e é uma frase de um livro que nós estudamos, que se chama Efeito Sombra, de Deepak Chopra e mais 2 autores. Nesse livro, Deepak Chopra tem uma frase muito interessante que diz assim: o conflito entre o que somos e quem gostaríamos de ser encontra-se no âmago da luta humana. Bacana isso. Todos nós projetamos uma autoimagem. Essa autoimagem nós projetamos para atender às necessidades de relação com as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Então observe, eu crio uma projeção, um programa, um projeto do que eu queria ser. Mas no dia a dia, na vivência diária, eu tenho que lidar com o bicho que ainda está dentro de mim, com a sombra que me convida constantemente a novos procedimentos e às vezes infelizes, a busca de satisfação do prazer com um custo muito alto. Então, lidar com a sombra sempre causa uma luta, porque nós projetamos algo que nós gostaríamos de ser e, na verdade, vendemos essa imagem por sobrevivência psicológica e no dia a dia, na questão natural da nossa vida, nós entendemos que não é tão simples e às vezes não sabemos o que fazer. Segundo Jung, Carl Gustav Jung, ele nos diz assim: a natureza sombria legada à humanidade pelos estágios mais primitivos da existência, ao longo da jornada humana evolutiva empreendida pelo ser humano. Então ele afirma aqui o seguinte, que essa sombra, ela é o resultado da nossa evolução humana. Ela é o resultado das nossas escolhas, do nosso automatismo, é o resultado do nosso instinto. Então, na verdade, essa sombra aqui, na verdade, coabita em nosso inconsciente, ela é um potencial de energia que vem desde dos tempos mais remotos, das memórias mais arcaicas, por assim dizer, se enfeixando em um movimento que nós chamamos de sombra. Por isso que nós não podemos ser ingênuos ao imaginar que basta eu entrar para uma religião, basta eu participar de uma filosofia, basta eu criar um projeto de transformação ou participar de um grupo de autoajuda ou de autoconhecimento, que em pouco tempo eu darei conta desse potencial e desse manancial. Todas essas escolhas que acabei de dizer são importantes e necessárias no projeto de autotransformação. Mas não podemos ser ingênuos ao imaginar que ao utilizarmos uma dessas, nós simplesmente conseguimos alterar o fluxo, que é um fluxo milenar de energias tenazes que nos arrastam para diversos tipos de comportamentos, de pensamentos, de sentimentos. Portanto, Jung estava certo, né? A sombra é o fruto dessa caminhada. Observamos também que existe uma dificuldade do ser humano em aceitar a sua dualidade, ou seja, que ele é luz e é sombra ao mesmo tempo. Porque criou-se um paradigma de uma única compreensão de uma única parte do ser,
ou seja, ou sou luz ou sou sombra. Mas não é isso. Sou luz e sou sombra. Eu preciso gerenciar essa conectividade entre essas duas partes integrantes em mim. Não simplesmente negá-la, porque a dualidade faz parte do nosso esquema de vida, do nosso nível evolutivo. Nós não temos a morte, mas temos a vida, é uma dualidade. Nós não temos o bem, mas temos o mal, é uma dualidade. Nós temos a esperança e temos a descrença, é uma dualidade. Tudo que você notar na criação divina é composto de dualidades que nos fazem enxergar o extremo de um dos lados e o extremo de outro dos lados, até que nós tenhamos a sabedoria de fazer a síntese disso, não é? A maioria de nós nega essa dualidade, né? Só conhecemos um lado, ou só queremos conhecer um lado nosso, da nossa realidade. Ora, como é que eu posso definir um lado se eu nego o outro? Como eu poderia, como disse no começo, como é que eu poderia definir a luz se não existisse a sombra, a treva? Como é que eu poderia dizer que alguém é gordo se não existissem as pessoas que são magras? Então eu não teria compreensão disso no mundo de dualidade. Então temos que aceitar essa dualidade em nós. Se nós negarmos a própria sombra, e se negar a própria sombra fosse um recurso de paz, de elevação e até de libertação, eu pergunto, por que a maioria de nós é infeliz? Porque o mundo tende a negar a sombra. Isso desde os tempos remotos. Se negar a sombra fosse a estratégia para a libertação, né, para a elevação, eu pergunto, por que a esmagadora maioria dos seres humanos são infelizes, já que vivem negando a própria sombra? Entende? Então é óbvio que não é essa a estratégia. Nós vamos ter que lidar com a realidade para saber como viver disso. E sem essa visão, não é, de que a sombra tem o seu próprio valor, nós acabamos fazendo o que não cremos e não temos condições de fazer o que cremos, porque vivemos num terreno movediço, né? Vivemos num terreno onde nós não podemos pisar e sentir alicerce. Observem que a sombra não é boa nem má, ela simplesmente é. Você pode dizer que a noite é má? Não, ela é noite. Eu posso sair à noite servindo sopa para os mendigos e posso sair à noite e assassinar alguém. A sombra da noite é só sombra, é o que ela é. O que isso significa após esse entendimento é o que pode fazer a diferença. Então, quando nós fazemos a polarização nessa sombra, nós perdemos, ou na luz, né, nós perdemos em entendimento e em capacidade de resolver a nossa própria situação. Pensamos assim, da mesma forma, a luz acumulada, ela também tem alguns empecilhos, porque às vezes a pessoa acumula luz na forma, por exemplo, de conhecimento. Então ela está entulhada de conhecimentos, né? Mas também não tem uma ação benéfica com todo esse conhecimento. E isso, obviamente, carece de qualificação, né? Todo excesso precisa ser compreendido para se tornar uma síntese. A luz é a tese, a sombra é a antitese ou antítese. Quando eu compreendo essa dualidade e consigo vivenciá-la, aí nós temos a síntese. Qual é a síntese desse movimento? Luz e sombra. Quando há aceitação e compreensão, qual é a síntese? O amor. Porque o amor é o resultado final de toda a evolução humana. Vejam que é complicada essa visão de sombra e luz, porque nós às vezes imaginamos que uma coisa nega outra.
Vejam bem, vamos tomar um exemplo. Uma mãe, mesmo sendo perversa, ela pode amar o seu filho, ok? Mas também uma mãe, sendo boa, pode negá-lo. Sendo boa no sentido geral, socialmente aceita, cumpridora dos seus deveres, mas tem um problema de desidentificação com o filho, de não assimilação, né, dessa energia do filho, então ela pode negá-lo. Então a mãe, conhecida como desvirtuada, ama o filho. E a mãe, tida como exemplo na sociedade, nega o filho. Sombra e luz agindo, sem compreensão, realmente não conseguimos o melhor. E tem uma frase, né, que nós cunhamos ela, que diz assim: é nas sombras, junto à semente depositada no solo escuro, no feto acolhido na penumbra do útero, nos planetas e estrelas no universo sombrio, que a vida palpita exuberante. Então, dei vários exemplos de sombra onde a vida nasce, cresce e se torna palpável para todos nós. E é interessante nessa luta, né, de bem e mal, é que nós temos um exemplo. Paulo de Tarso, conhecido como São Paulo, né, pelos cristãos, Paulo de Tarso tem uma frase interessantíssima que diz: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Sombra e luz agindo dentro, né, na intimidade de um dos maiores avatares do cristianismo, Paulo de Tarso. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Minha gratidão a todos vocês, namastê, e que possamos continuar os nossos estudos. Gratidão.